Vamos lá? Então, fazer uma revisãozinha para situar a gente da aula de 10 dias atrás. Então, o que eu tinha falado era o seguinte, então... Eu tinha falado que é o seguinte, que G, x de xi, tá aqui igual K, x de xi, mais wx, w harmônico, também é função de Green, certo? Somar a função harmônica a uma função de Green é uma função de Green e o K pode ser, por exemplo, nossa função de Green espaço livre, o logaritmo. Aí a gente fez, então, primeiro ponto. Depois fizemos o caso da bola com G, x de xi, fizemos isso aqui e com isso, fizemos esse caso que funciona. Né? Vou botar aqui para lembrar. Funciona com o xi fixo e nos dá a lei de Gauss mesmo que a gente discutiu, né, o princípio do máximo, essas coisas todas, e isso é uma coisa bacana e muitas vezes até útil, que diz que a média, ou melhor, o valor, uma função harmônica, o valor no centro da bola é a média aritmética, né, do valor na casca. Tá? Beleza. Aí vimos algumas coisas. E aí a pergunta que fizemos, e aí eu comecei a fazer, mas não acabei, é o seguinte, que como construir G de x xi igual a um kappa de x xi mais um Vzinho de x xi parâmetro, Vzinho harmônico, de forma que G seja zero na fronteira. E todo xi no interior. Tá? Porque esse cara daqui é um valor fixo só quando o xi está na ponta, está no centro. Se ele mexer, já não zera mais. Né? Porque esse cara é um valor exatamente para... Então, como fazer isso? Tá bom? E aí a gente falou sobre o ponto simétrico, conferimos, e aí eu acho que eu fiquei devendo para vocês como
como calcular o ponto simétrico. Tá? Observação, não sei se eu escrevi no quadro, eu sei que eu falei. Observação em 2D. Não, vou fazer assim. Aprendemos isso. Não. Sabemos fazer isto para a esfera. É fácil, eu nem vou explicar, mas é fácil. Eu indiquei, é fácil para um semiplano, superior, inferior, lateral direito, lateral esquerdo, é a mesma coisa, bota um ponto imagem, e a imagem é como se fosse conjugada, é só a distância. Né? Tá, precisamos fazer isso. E para 2D, podemos usar a, vou chamar assim, aplicação, né, que é o teorema da aplicação de Riemann, em inglês Riemann Mapping Theorem, que diz que a gente pode mapear qualquer domínio simplesmente conexo no disco e também no semiplano. E aí, com isso, o que a gente vai aprender aqui, a gente vai por disco, mapeia para cá e a gente sabe que o Laplaciano é invariante por aplicação conforme, ou seja, se eu resolvo Laplaciano aqui, eu também estou resolvendo Laplaciano ali. Né? Então, em 2D, a gente tem esse brinde. Tá bom. Então, ainda com a revisão, continuando, vimos que podemos usar a imagem de Xi dada por Xi estrela, definido como A2 Xi sob modo de Xi, aqui o ponto X na fronteira, o raio da bola é A, né? E o princípio é que a gente viu que a gente quer aqui R estrela seja constante. E a gente vai ver como calcular isso, e aí usando esse fato, a gente calculou concluímos que kappa Xi estrela era igual a Xi 2 menos N kappa X Xi deixa eu só organizar a anotação aqui. Tem alguma coisinha errada que tem. Não é bem, isso aqui é verificando o valor. Tá, onde
isso aqui conserta onde? Bx xi estrela é... Deixa eu escrever e depois conferir se eu não estou escrevendo besteira. Então, só vou conferir. Como eu estou escrevendo meio de forma telegráfica, deixa eu conferir e ver se eu não falei besteira. Primeira coisa que eu vou conferir, olha só, vocês vão conferir junto comigo e me ajudar se eu fizer alguma besteira. Primeira coisa que eu vou conferir é o quadrado aqui. Essa função daqui é harmônica? Oi? É fácil de ver que é harmônica. Porque esse cara aqui está fora do domínio. Tá? Ele é a nossa solução fundamental para a dimensão que a gente tiver, com a singularidade fora do domínio. Olha lá. Então, é harmônica em ômega, então aqui é harmônica em ômega, tá? Onde isso aqui é um parâmetro. Para cada ponto da singularidade, ela é harmônica em ômega, esse aqui é um valor, esse aqui é o carinha, esse aqui é a imagem do carinha, certo? Então, dado, pum, esse cara é laplaciano, é harmônico, né? Em x. Depois, esqueci, agora verifiquei, dá um errinho. Esqueci um sinal menos aqui. Porque agora eu sei que esse cara daqui, na fronteira, vai ser igual a isso aqui, papai, isso aqui mata e isso aqui vai dar menos aquele cara, então vai dar zero. Ó, menos com menos, não, peraí. 2n, como é que é isso? Só a constante que está meio... Ah, é que aqui eu escrevi errado. Tá vendo? Assim que eu vejo que eu escrevi errado, nas notas. Fui no piloto automático. Tá? Né? Então, beleza, estamos conferindo. E aí é só conferir que aí isso aqui vai matar com isso aqui, pá, e aí na fronteira isso aqui vai ser menos isso aqui, que é o que a gente quer. Logo, onde é que eu escrevi? Aqui. O G vai ser zero. Tá bom? Então, com isso, eu consigo uma função de Green, por exemplo, que é zero na fronteira. Tá? E aí, se eu tiver com a terceira identidade de Green, como a gente viu na aula passada, basicamente pode escrever a solução em termos do dado. Se o G é zero, o G está multiplicando. Olha só, vamos fazer de cabeça. Eu sempre esqueço os sinais. Mas olha só, vamos lá, famosa conversa de corredor, que a gente conversa com um colega, né, sem um quadro negro. Terceira identidade de Green diz que U de xi é igual a integral de contorno, e o sinal eu sempre esqueço, mas é do tipo U dg dn menos G du dn. Certo? Se o G for zero, ele apaga o dado de Neumann. Se eu estiver fazendo um problema de Dirichlet, não, dgdn, o G for zero, ele apaga o du dn, que é o dado de Neumann. E aí eu fico com a integral com U... U dg dn menos G du dn. Eu estava falando certo e aí me enrolei na saliva. Né? Aqui, se esse aqui é zero, eu não vejo o dado de Neumann. Aqui entra o dado de Dirichlet e aqui eu tenho minha solução, uma representação integral da minha solução com esse f, a derivada desse g e pronto. Meio que inverti o problema. Resolvi. Certo? Essa é uma das utilidades. Mas, enfim, tem outras utilidades ao método das imagens. E você também pode, eu não vou falar aqui, mas você também pode usar o método das imagens para fazer com que o dgdn seja zero e não um g. Tá? E uma forma fácil de brincar com semiplano
é bem mais fácil, porque sem plano tudo é assim, né? Se eu estou aqui, o que se está aqui, a imagem está aqui, né? E a gente vai consertando conforme esse cara se aproxima ou desaproxima. Tá? Então, agora, como é que a gente... Então, breve cálculo, não vou fazer tudo, do Xi estrela. Tá? Ou seja, encontrando vamos chamar assim, em vez de falar na imagem, eu vou falar assim, a reflexão de Xi com respeito à bola. Né? A casca da bola, né? A esfera, melhor. Não sei, qual que a gente tem a sensação de que é só a casca? A esfera ou a bola? Ou a casca esférica, né? Casca esfera. Porque a bola e a esfera é tudo, né? A casca é esférica, porque em 2D a gente tem o disco e o círculo que já, né, já ajuda. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Então, a gente tem que Q sobre 4π. Esse 4π não precisa, mas é assim que começa o cálculo. Tá? A gente quer saber qual é o Q para que isso aqui se mantenha constante quando x igual a que uma constante e a figura é aquela que está lá em cima. Então, em outras palavras, a gente quer que x menos xi tá? É igual a uma constante. Tá? Então, o que a gente faz é o seguinte. Daqui a gente tem de que Q ao quadrado, vai tirar o quadrado dos dois lados e um módulo. Aqui eu escrevi errado, perdão, que é x. Tá? Então, a gente, né, o 4π não interessa. Eu clico na sua distância. E aí você eleva isso ao quadrado e vai chegar, não vou fazer todas as continhas, só porque vocês fazem que não essa é só conta. E chega a seguinte expressão. Isso aqui, tá, acho que já achei onde é que está. Para não fazer besteira, deixa eu copiar. Tá? Então, você vai procurar o ponto de imagem de tal maneira, né? Essas distâncias aqui mudam, mas você quer que essa distância e essa distância está sempre mantendo uma constante, qualquer que seja o ponto na casca. E aí daqui, então isso aqui é simplesmente fazendo os quadrados, tá? E aí daqui a gente vê o seguinte, que só temos x aqui. Tá? Então, isso aqui só vai ser igual, isso aqui só vai ser igual a isso aqui, para todo x, se a gente vai pedir que isso aqui seja zero e depois vai ter a equação quadrática para o outro lado. Tá? Então, só depende de x aqui. Então, a gente fica com duas equações. Então, a gente fica aqui, essa equação daqui. Então, vou botar assim, ó. Essa aqui é igual a zero. Essa aqui é igual a zero. Tá? E
E daqui a gente tem que, dessa daqui, implica que π estrela trivial igual a isso aqui. Ups. Tá? E usando depois a outra, vai sair que Q2 é como raiz, né? Eu fiz aqui certo? Não, não fiz não, peraí. Ah não, mas substituindo vai virar um Q4, tá certo, vai virar um Q4. Então, Q2 vai dar que Q2 é igual a 2. Nem precisa fazer, vai dar 1 ou é igual a e essa daqui é que a gente quer. Tá? E aí sai esse ponto imagem e a gente tem então o término do método das imagens para a bola em N dimensões. Tá? Vocês vejam os detalhes. Algumas coisas dessas minhas notas que não estão nas notas, tipo esse cálculo e algumas coisas que eu vou fazer a partir de que eu acabar isso aqui, já escaneei, tá? E aí eu mando por e-mail, tá? Porque não está pendurado na página. Né? O resto das notas está basicamente tudo na página, né? Que vocês já baixaram. Então, vimos que o Dixie não vimos isso? Só mudei a notação. Acabei de falar, resolveu o problema de coisa que nos leva a integral de Poisson, a fórmula fórmula integral de Poisson que eu botei em x, só para lembrar que está integrando, manter a notação das notas, para lembrar que está integrando em x e que xi é o parâmetro, tá? E onde esse aqui é o núcleo de Poisson, dessa forma integral de Poisson, e que é basicamente calculando a derivada normal da função de Green. Tá? Se vocês verem em livros de variáveis complexas, né, em 2D, isto sai de isso aqui, que é o quê? Que é a forma de representação de Cauchy, né? Então, em 2D, todas as coisas estão ligadas, né? Essa função daqui é analítica, tem a parte real, a parte imaginária é harmônica, blá, blá, blá. E aí, em livros de complexos, vai tirar essa fórmula integral de Poisson para 2D, também através daqui, ou seja, sem mexer em nenhuma EDP, sem fazer necessariamente
das macaquices que a gente fez fazendo só manipulações, né, com as coisas complexas. Então, isso fica como um comentário. Tá? Então, isso aqui é como se fosse uma observação. O que mais que eu não quero esquecer de dizer? Sim. E agora a última coisa que eu quero falar... É isso mesmo? Acho que é. Antes de fazer... Aí depois que eu faço, vou começar já hoje. Antes de fazer isso... Depois de fazer isso, que é a última coisinha que eu vou fazer agora, eu vou apresentar, já que esse, né, curso de ADPs e aplicações, apresentar um problema de ondas, tem um problema muito próximo das coisas que eu trabalho, um problema de ondas, que as ondas não são hiperbólicas, são na verdade dispersivas, a gente vai ver isso tudo em detalhe. É um modelo que leva a KDV e outros modelos quando se simplifica, então a gente vai fazer várias brincadeiras matemáticas é um ótimo modelo para se fazer várias coisas e dentre outras, é interessante ficar um modelo que é ondas, mas tem uma componente, apesar de ter tempo, tem uma componente elíptica meio de Laplace dentro dele, porque é a teoria do potencial. Então a gente vai juntar duas coisas que a gente já andou olhando, que é evolução, ondas e tal, com coisas elípticas, integrais de contorno. Então a gente começa a juntar as coisas e aí vamos ver o nosso primeiro exemplo. Eu acho que eu mencionei isso para o Hugo em algum momento, se não me falha mais. Primeiro exemplozinho, a gente vai fazer uma análise de múltiplas escalas. Não foi para você que eu mencionei? Foi, né? Então tá. Uma análise de múltiplas escalas, enfim, que eu acho divertido, interessante. Melhor eu fazer do que ficar aqui falando, anunciando, tá? Então só uma coisinha que eu vou enunciar e provar isso é basicamente, deixa eu começar aqui, porque eu acabo ali, vou para lá. É fácil, é bem fácil, e para vocês que eu sei que sabem análise, eu vou só dar uma pincelada, algumas coisas não vou nem mostrar porque é fácil. Mas é trabalhar com esse núcleo e mostrar que isso aqui, de fato, nos dá a solução até a fronteira. E o perigo, o lugar onde é mais perigoso é aonde? Quer dizer, se provar que isso aqui é de fato, ou em outras palavras, eu tenho uma representação da solução, representação integral da solução, por isso fórmula integral de Poisson. A gente vai no próximo tema aqui e ali, em algum momento vou brincar um pouquinho com formulações, mostrar para vocês algumas coisas de formulação integral para problema de ondas, a gente pode usar isso aqui também, mas primeiro vamos entender o problema sem coisa integral. E aí a pergunta é, esse bicho aqui que eu escrevi, fui fazendo, é solução de Laplace? Satisfaz tudo? Então a primeira pergunta é mais ou menos simples, vocês vão ver. Isso aqui de fato, se eu puder passar a integral para dentro, eu estou numa bola e tal, eu vou ver que, né, satisfaz Laplace desde que esse ponto não é o outro, então, enfim, é a função de Green. E depois a outra questão, que é algo que exige um pouquinho mais de cuidado, e eu vou esboçar para vocês, está na nota, não vou fazer talvez todos os detalhes, se eu pegar agora o ponto Xi e levar ele para a fronteira, esse U pesca corretamente o valor de F. Certo? Ou seja, na fronteira, esse U me devolve o F ou explode, me dá infinito? Não, dá F. Entendeu? Esse é o único parte, talvez um pouquinho mais de cuidado, mas eu vou rabiscar, não vou nem fazer todos os detalhes, tá? Não, eu vou rabiscar para vocês, que eu sei que vocês, né, pela bagagem, vocês vão entender. Então vamos lá, menos papo, vamos conversar. Então, vamos verificar, que resolvemos o problema de Dirichlet com isso aqui. Então, está escrito do lado. Né? Então, isso pode ser na forma de, pode chamar de teorema, ou seja o que for, mas vamos só simplesmente escrever aqui de forma rápida. Acho que isso aqui no Fritz Zone está talvez como teorema, não importa. E a pergunta: a função dada, então posso botar aqui, seja isso aqui que é o problema de Dirichlet. Então, a função dada por essa cruzinha é
harmônica em ômega, que é a nossa bola, não vou escrever tudo aqui, é C infinito em ômega, tá? Então, ômega é o aberto, tá? Deixa eu botar até aqui para ficar claro, aberto e contínua, então vou botar assim, até o bordo, tá? Então, vamos verificar como fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu faço, talvez algumas coisinhas eu faço até aqui. Então, muitas coisas a gente faz, essa é a pergunta que a gente quer verificar. Tá? Então, olha só, vou botar aqui letra A e B. A. Então, se o ponto, né, não for o ponto de onde está a singularidade, ele é sem infinito, porque a gente vê pelo próprio objeto. Né? Deixa eu botar outra que vai ficar muito lá embaixo. B. Isso aqui é zero. A função é harmônica. Se o A estiver no bordo e o que se dentro. Trivial. Né? C. Para x menor do que A, né? X igual a A. D. Isso aí depois a gente vai verificar. Tá? E a última hipótese é que é zeta igual a A. Então, o limite de xi tendendo a zeta, xi menor do que A de h de x, xi igual a zero, uniformemente em x para x tal que x menos zeta é maior que um delta, maior do que zero. E eu gosto de fazer um desenho para isso, para organizar minha cabeça, que é assim. Eu tenho aqui o zeta, que está na fronteira. Eu tenho um x, que está na fronteira. Eu tenho um intervalo aqui de talvez também delta. E aqui a gente tem o xi. Tá? Então esse xi está se aproximando desse, mas com uma certa distânciazinha. Então uma questãozinha técnica para o limite. Vocês conseguem, por exemplo, adivinhar, olha só, isso aqui, né, me diz. Isso aqui, ó, já me diz, isso aqui, essa condição daqui já vai me dizer de certa maneira, vamos agora meio que ver a utilidade disso, né? Quer dizer, que é óbvio. Isso aqui, o fato do H ser suave, para o ponto que se não batendo com o X, certo? Vai me dizer que o U é suave também, certo? Então, o U é suave porque se meio que derivar o em xi, você deriva aqui em xi, e desde que não bate com o x, esteja diferente do x, isso aqui nos dá
a suavidade. Então, essa função é essa aqui, ó, a função dada por si é harmônica, que é basicamente segundo, e essa é infinito. É super suave. Né? Beleza? Essa daqui, então, é também que garante que ela é harmônica. Né? Se eu passar para dentro de uma bola, posso meio que trocar em princípio, né? Pode fazer isso com cuidado de trocar a coisa. Essa daqui, ó, vocês conseguem agora imaginar? Essa aqui vai acabar jogando junto com essa. Essas duas são as duas hipóteses mais técnicas. Tá? Mas, enfim, vamos jogar juntos aqui. É que o cara é sempre positivo. Né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é positivo. É um módulo elevalente. E isso aqui, o que se é sempre menor ou igual que A, é positivo. Tá? Então, isso aqui é positivo, mas isso aqui, quero ver se vocês sentem cheiro, que é aquela coisa, onde tem fumaça, tem fogo. Qual é o fogo que está cozinhando aqui? Para que isso vai ser útil? Sentir cheiro do que você está dizendo. Você pode dizer isso, a gente pode dizer isso em várias... Primeiro, pode dizer isso. Uma coisa é ler, a integral, bababá, igual a 1. Mas tem uma outra maneira de ler a mesma coisa e que já mostra um pouco o que a gente está mirando para usar isso. Fala mais alto. Um efeito delta. Certo? Muito bem. Então, eu diria... Quer dizer, tem uma que é a primeira resposta óbvia. O que você está dizendo? Que a integral de H é igual a 1. Sim. Outra maneira um pouquinho melhor de dizer isso é que H tem massa total igual a 1. Aí, quando você fala a mesma coisa que faz massa total, você já começa a pensar em Dirac, né? Então, vai ter massa total igual a 1, tá? Esse cara, não importa se o Xi estiver se aproximando da fronteira do X, é massa total igual a 1, certo? É como se fosse uma coisa positiva, não, tá? E é usando isso e mais essa informação técnica aqui, que eu só vou esboçar e vou deixar com vocês, tá? Que aí eu concluo que eu posso pegar o Xi, jogar para a fronteira, ele vai virar um delta e me dá a condição de Dirichlet também. Tá certo? Tá claro? Então a história tá claríssima. E é só fazer as contas, e não vou fazer todas as contas, vou deixar para vocês para já começar a fazer mais coisas. Mas deixa eu só aproveitar esse restinho de quadro aqui, porque eu apago e a gente começa meio que uma nova aula ali, né? Então, vamos lá. Então, ó, que eu botei as notas, quer dizer, nós já tem aqui A, B, D e E não são difíceis de mostrar, de provar. Para o C, olha só, isso vale a pena falar, porque são aqueles truques moles, mas assim, que você tem que ver a primeira vez e falar, claro, mas se você não ver a primeira vez, talvez, né, truque C, eu gosto, gente. Olha só, fórmula integral de Poisson é válida para a função harmônica. Vai soar pedante, desculpa, mas aí vocês não esquecem mais. Para a função harmônica, U identicamente 1. Aí não precisa nem fazer truque com integração. Essa fórmula não é válida para a função U igual a 1, não é harmônica e não satisfaz 1 na fronteira? Pronto, acabou. 1, tchau. Em vez de fazer macaquices com isso aqui, que também deve dar para fazer, mas para ver que a integral dá 1. São desses truques. É bom ver isso uma vez na vida, alguns truques assim, certo? Então, de certa maneira, tá aí. E o outro, então, a prova final, que é basicamente
letra péssima. Prova final, basicamente, dado continuidade até a fronteira, vou botar assim, essa é a maneira técnica melhor de falar, continuidade até a fronteira, se prepara assim, ó, U de Xi menos F de Xi tá? Então, a gente quer mostrar que a gente tem controle disso aqui para um Xi menos zeta pequeno, bababá, né? Isso aqui é simplesmente uma maneira sofisticada de escrever o F de zeta, porque isso aqui é constante, tudo para fora, massa total 1. Mas agora eu vou poder juntar isso com isso, vou poder usar a continuidade do F e vou poder usar as propriedades do H desses tópicos aqui um pouco mais técnicos como esse aqui. Tá? Eu vou usar uma parte nessa integral aqui e a outra parte da integral de dentro. Na integral aqui dentro eu vou usar essa condição. É isso que eu vou preparar para vocês e vou deixar para vocês, tá, fazerem. E aí, então, isso aqui é igual a uma integral I1 mais I2, tá? Onde I1 é a integral de H, deixa eu escrever aqui assim, de forma simplificada, x menos f zeta, x igual a x menos zeta menor do que delta, e 2 é a mesma integral maior do que delta, tá? A integral I1 é mais fácil, porque a integral I1 a gente consegue usa continuidade. Não. Vou usar a continuidade do F. Deixa eu ver o que eu falo mais para vocês. Queria usar esse quadro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar, porque é basicamente interessante. Usando essas coisas que estão aqui, que é basicamente, olha só, aqui a gente tem no 2, quer dizer, se F é contínuo, olha só o que a gente vai usar, vou deixar para vocês montarem as peças, e isso vai estar nas notas. O F é contínuo aqui, então ele é limitado, certo? Nesse quadro eu posso cotar ele para um M, 2M, está cotando aqui, sei lá, acho que por 2M, porque tem F e esse F. Tá? Então, cota por 2M, só para ser até. Então, aqui o F é cotado, tarará, e você tem
E você tem nessa parte daqui também a área do círculo e a expressão, né, da casca esférica, a expressão disso aqui, você vai controlar isso por um número pequeno quando o... O que eu estou falando? Só está faltando aqui uma coisinha que eu não estou me lembrando. Deixa eu só ver aqui para te contar a história direito. Que vai a zero, exatamente. Isso. Aí o H, obrigado. Aqui tem o 2M, tem a casca esférica no limite, e esse cara aqui vai ser um certo epsilon, esse aqui vai virar meio que um certo epsilon. Esse aqui, obrigado, José, isso é ótimo. É ótimo que vocês ajudam quando eu fico meio cego, porque esse aqui eu tenho continuidade do F, então esse aqui meio que é um certo epsilon, escolho o delta para o epsilon que eu quero, e essa integral daqui só do H é certamente menor do que a integral do H sobre ele todo, que é 1. Então, meio que vem uma coisa ordem epsilon daqui, uma coisa ordem epsilon daqui, e a gente tem, então, essa continuidade aqui, beleza. E aí eu deixo para vocês verem os detalhes e tem as notas. Tá bom? E obrigado. E é justamente esse cara aqui que entra como um cara técnico para ali, para aquilo. Tá bom? Tá? E esse aqui é positivo também para poder as estimativas e tal, enfim, quando você passa para dentro, enfim, para saber que a integral, enfim, num pedaço é sempre, claro, menor do que no todo. É basicamente isso. E a massa total é igual a 1. Tchau. Tá bom? Então, aí completa isso e a gente fecha. Beleza. Ótimo. Isso é onde eu queria certamente acabar hoje e falar um pouquinho, então eu já deixei a página aberta, porque hoje eu começo a apresentar um problema novo, que entra ondas, entra Laplaciano, e é um problema que é muito interessante porque... Eu falo brincando, apesar que não é uma boa palavra, que é um saco de pancada. Saco de pancada é que a gente fica treinando quando faz boxe, mas na verdade a gente devia tratar esse problema com mais carinho. Eu mesmo falo saco de pancada porque é um problema que dá para testar análise assintótica de operadores, análise assintótica de soluções e várias coisas mais. Análise assintótica de operadores é o quê? Desse modelo, dessas equações, a gente consegue extrair KdV, Boussinesq, a própria equação da onda. Então, é análise assintótica de operadores. Esse termo é pequeno, esse termo é pequeno. A gente consegue, vou fazer um exemplo com um fundo periódico, uma onda sobre um fundo periódico, a gente consegue fazer um exemplo de medianização que meio que homogeniza, sem usar a teoria de homogeneização no seu sentido todo rigoroso, mas calcular assintoticamente valores efetivos e usando análise de múltiplas escalas. Então, nosso primeiro exercício de múltiplas escalas. Então, é um problema que serve depois para a gente exercitar a noção de dispersão. O que é a onda dispersiva em oposição à hiperbólica? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar esse problema para vocês, que é um ótimo problema. E é um problema que, em termos de análise, né, de análise, que é análise funcional, até hoje, e ele meio que acho ótimo, porque é um problema que eu trabalho nas aplicações, e que tem vários problemas que meio que viraram assim, de grande interesse, moda no sentido científico, né? E que, entre outras coisas, não muito recentemente, muito recentemente, quer dizer, não faz, agora nos anos 2000 e pouco, se não me engano, 2000 e pouco, não sei se é 2005, quer dizer, cientificamente isso é pouco tempo, que se provou, por exemplo, existência por caso de 3D de ondas e tudo mais, e está se provando mais coisas. Então, é um problema que, do ponto de vista de análise, é um problema antigo. Korteweg e De Vries são dos anos 1800. Stokes, que trabalhou muito nesse problema, o famoso Stokes de Teorema de Stokes, né? E de Navier-Stokes, e trabalhou nesse problema, tem as famosas ondas periódicas não lineares, são ondas de Stokes e tal. Então, é um problema antigo, mas que provar coisas é sempre muito complicado, e vocês vão ver rapidamente, quando eu mostrar o problema linearizado para vocês, por certas dificuldades, que é o lado dele ser dispersivo, enfim. Tá? Então, é um problema muito bom para a gente já brincar de juntar as ferramentas que a gente aprendeu até agora, e o curso anda rápido, né? Estamos no meio de outubro, então temos 1 mês e meio de curso, já passamos um pouco da metade, né?
Mas é isso. É o que eu quero mostrar do espírito de matemática aplicado de EDPs, que é ir juntando as ferramentas e tem um problema que é numa categoria meio que especial, não é nem parabólico, hiperbólico, nem elíptico, junta coisas e que é um ótimo terreno de se fazer matemática aplicada e computacional. E problemas de interesse físico real. Tá? Então vamos lá. Então, vou chamar isso aqui de ondas aquáticas. De superfície, porque existe também ondas aquáticas, ondas internas. Eu acho que eu mostrei naquela minha primeira palestra um pouquinho o que é onda interna, mas, bem, não vou nem falar agora, senão em algum momento eu falo para vocês. E o problema é assim, e vou também me ater, e vamos, para a questão do curso, vamos falar em 2 dimensões, tá? Recentemente o Davi, que é ex-aluno, que agora pós-doc aqui, vocês devem conhecer, Davi, né? Na tese dele fez umas coisas do operador Dirichlet-Neumann para esse problema 3D. Então, se vocês não sabem que o operador Dirichlet-Neumann, já ouviram falar, a gente vai ver um pouquinho, não agora, mas em algum momento, o que é o operador Dirichlet-Neumann, mas que é uma coisa que traz um pouco o espírito que a gente viu aqui, que é, você vai para a fronteira e tem informação do que está por baixo. Vai ter um operador que basicamente, você já entende o que o operador faz. A gente já viu agora que se eu tiver o dado de Dirichlet numa fronteira, eu não tenho o dado de Neumann ali, eu preciso calculá-lo. E eu não posso impor da minha cabeça. E em certas situações, tá? Certamente na faixa ou no semiplano, um pouco no espírito como das coisas que a gente viu, mesmo sabor, um pouquinho, não é difícil calcular um operador de Fourier que, dado o dado de Dirichlet na superfície, o operador sabe o que está acontecendo para dentro, vocês já viram por quê, e ele te devolve o operador, a condição de Neumann na superfície. Por isso o operador chama Dirichlet to Neumann, ou Dirichlet-Neumann, ou DNO, Dirichlet-Neumann Operator. O operador que pega um dado, já te devolve outro. Te devolve outro que é coerente com o problema ser harmônico no domínio, blá, blá, blá. A gente vai ver isso depois. E para faixa em 2D, é muito fácil o exercício. É basicamente separação de variáveis. Curiosidade, vocês sabem do que eu estou falando ou não? Quer dizer, talvez já ouviu falar, mas não saberia resolver. Então, que bom. Então, vamos aprender isso e vamos ver que para 2D, na faixa, é muito fácil. É separação de variáveis. Não vai ser hoje, mas a gente vai aprender isso depois. Tá bom? Esse problema é um ótimo campo de treino para várias coisas. Então, o problema é assim, vamos ver só em 2D, tá? Então, a tese do Davi foi em 3D, o teorema recente que foi provado, até por um matemático francês que visita bastante, já visitou o IMPA várias vezes, com um ex-aluno do IMPA, do Felipe, que é o Boris Saramengo, então Davi Lan, provaram teoremas que foram os primeiros a provar em 3D, teoria do potencial e tudo mais. Tá? Existência, boa colocação e tudo mais. Então, o problema é assim. Deixa eu botar aqui a topografia, mas já eu vou tirar a topografia para os nossos primeiros exercícios. Então, olha aqui, eu tenho um domínio aqui, ômega, tá? Eu vou colocar o meu eixo aqui. Tem vezes que eu vou colocar meu eixo aqui em cima. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Tá, vamos começar com o eixo aqui embaixo, depois eu boto lá para cima. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui, essa curva daqui, achurada, eu vou chamar de y igual a... Ah, não, tá? Eu estou botando embaixo, então, menos h de x. Estou botando menos h de x. O eixo está aqui em cima, isso não importa, a origem está aqui em cima. Aqui, essa curva vou chamar de eta xt.
aqui eu tenho Laplaciano de φ igual a zero. Aqui eu tenho que dφ dn igual a zero. E aqui a gente tem, que eu vou escrever depois, condições, já vou dar para vocês, de fronteira livre. Então, olha só o probleminha. Começando a apresentar o probleminha. Sim, falta dizer. A gente aprende em fluidos porque essas equações fazem sentido. Aqui é um curso de ADPs, então não vou deduzi-las. Mas vou dizer o seguinte, eu tenho um vetor UV, que é o vetor de velocidade. Tá? Então, aqui, velocidade horizontal e aqui vertical de uma partícula no fluido. Tá? Então, esse aqui é o vetor U. Vetor U, tá? E como o problema a gente vai usar a teoria do potencial, eu posso dizer que esse vetor U, por hipótese do fluido, ele pode ser dado pelo gradiente de um potencial de velocidade, tá? Que basicamente me diz que o campo de velocidade é conservativo, de certa maneira. Tá? E isso aqui é fruto da gente dizer que o divergente de U é igual a zero, que a gente diz que o fluido, o escoamento é incompressível, e o rotacional de U é igual a zero, que o escoamento é irrotacional. Tá? Então, essas são hipóteses muito razoáveis para o problema de ondas, tsunamis e tudo mais no mar. Tá? Então, você diz que o fluido é incompressível, a compressibilidade do fluido é desprezível. Tá? E isso, no curso de fluidos, a gente aprende que isso se expressa pelo divergente C0 do campo de vetores. E o rotacional C0, como o nome já diz, é rotacional, não tem vorticidade, não tem redemoinhos. Tá? Isso aqui, de certa maneira, nos permite usar teoria do potencial. Tá? Então, isso aqui, ó. Então, isso aqui que a gente está fazendo é o que a gente chama teoria do potencial por causa disso, porque eu vou poder usar um potencial de velocidade. Tá? E aí, quem tem um gradiente de U, dá para fazer de cabeça, como potencial, tá? Então, olha, já tem uma vantagem. Em vez de resolver para duas variáveis, eu resolvo para uma variável só, tá? Onde eu devia escrever aqui, ó, φ é uma variável de x, y e t. Tá? Então, em vez de resolver para uma, olha só, em vez de resolver para uma variável, para duas, perdão, eu resolvo para uma e no final eu tiro o gradiente, eu tenho um campo de velocidades em qualquer ponto do domínio. Beleza. Olha só, quem tem um gradiente de velocidade e tem que o campo é divergente, quer dizer, divergente nulo, porque é incompressível, satisfaz Laplace. Certo? Tira o divergente disso aqui, Laplace. Tá bom? Talvez em algum momento eu fale isso para vocês também, mas deixa eu primeiro falar agora, senão quem tem essas equações aqui, pode em 2D, em algum momento pode tirar proveito de variáveis complexas. Não, deixa eu escrever isso aqui, porque essas equações é basicamente isso aqui, ó. U de x é igual a menos V de y e U de y é igual a menos V de x. Que equações são essas? Cauchy Riemann. Então, já tem uma estrutura complexa, harmônica aí por trás. Beleza. Tá? Então, a gente pode esquecer disso tudo, já está meio que embutido, vamos trabalhar com a teoria do potencial. Vamos voltar para esse problema daqui. Quer dizer, para aqui. Essa condição daqui diz que dφ escalar direção normal é zero. Como o gradiente é velocidade, isso aqui é o quê? Velocidade normal é zero. Então, isso aqui, do ponto de vista da aplicação,
é a mesma coisa dizer que o fundo do mar que a gente está estudando, fundo impermeável. Porque a velocidade na direção normal é zero. Não há infiltração. Então isso aqui significa zero de infiltração. Fundo impermeável. Concordam? Tá? Então isso aqui, ó, o H, é a nossa topografia. É o perfil do fundo, das montanhas no fundo do mar. Tá? Aqui é a nossa fronteira livre. Melhor escrever até aqui, assim. Está escrito aqui, ó. A fronteira livre. Esse problema é muito complicado por causa da fronteira livre, porque eu não sei quem é esse eta. Resolver para esse eta, como vocês vão ver, é parte do problema. E esse eta, que é a região superior do meu domínio, ômega, representa a minha onda. Então esse eta daqui, ó, é o perfil de onda. Então esse é um problema de fronteira livre, porque essa fronteira daqui, que está achurada, é fixa e conhecida. Essa fronteira daqui é móvel e desconhecida. Tá? E apesar de eu estar resolvendo Laplaciano, eu deveria escrever assim, eu estou resolvendo Laplaciano num domínio que depende do tempo. Porque isso aqui é uma foto da onda, mas ela vai estar se mexendo. Olha como é que compliquei já. Tá vendo? Você já está se levantando da cadeira, preocupado com o que vem. Então, as condições de fronteira livre, cadê? Ah, tá aqui. As condições de fronteira livre, deixa eu botar aqui talvez um cruzinha. Tá aqui, ó. Então a gente precisa completar o problema com as condições de fronteira livre e elas são assim. De novo, nesse curso vocês aceitam as condições de fronteira livre, no curso de fluidos eu explico de onde ela vem. Tá? Essa aqui se chama condição, de Bernoulli. E essa aqui se chama condição cinemática. Vocês não precisam saber disso para o curso, é só cultural. Do ponto de vista de EDPs e aplicações, não precisa saber de onde vêm essas equações. Aceitem elas, tá bom? E essas equações aqui vêm, né, uma é condição chamada de Bernoulli, outra de cinemática, onde ela, olha, o tempo, olha só a primeira curiosidade, eu tenho uma condição, não, deixa eu fazer mais uma coisinha, como aqui eu tenho a evolução no tempo, eu preciso de duas condições de iniciais. Vê se isso aqui faz sentido para vocês. Eu podia ter botado delta zero ali para simplificar. O que eu estou dizendo aqui? Isso aqui são as condições iniciais. Então, olha só, agora deixa eu conversar esse problema do ponto de vista mais de EDP com vocês. Tá? Do ponto de vista físico, eu tenho uma onda com escoamento incompressivo e rotacional que vai viajar e vai interagir com o fundo. Eu tenho Laplace aqui dentro porque o meu fluido é incompressível e rotacional, Cauchy-Riemann, então eu tenho uma função harmônica, estou permitido usar a teoria do potencial. Tá? Eu tenho uma condição de Neumann, vou botar aqui, Neumann no fundo fixo, tá certo? Eu tenho uma condição de
para o potencial de Dirichlet na superfície livre, certo? E se você pensar numericamente que a cada instante no tempo discreto eu tenho que resolver esse problema, isso facilita como se a cada instante no tempo discreto eu tenho que resolver o Laplace num domínio que mudou, com Neumann embaixo e uma nova condição de Dirichlet em cima. Tá? Só que, é claro, no problema numérico é assim, mas no problema contínuo a gente tem só essa condição de Dirichlet aqui, né? nesse instante inicial, e a evolução vai. Então, essa condição daqui, isso aqui, ó, isso aqui me dá a geometria da fronteira, geometria inicial da fronteira, ou o perfil inicial da onda, o potencial inicial, que vai dizer se essa onda vai estar, como isso aqui tem informação de velocidade, isso aqui me diz se a onda inicialmente está indo para a direita, para a esquerda ou nas duas direções. Certo? Intuitivo, não? E aí, olha só, o problema, em princípio, parece fácil, porque é Laplace com Neumann no fundo, mas o que complica e muito é que é um problema de fronteira livre e que tem dois tipos de não linearidade, minha maneira de que eu gosto de pensar. E vocês vão ver isso já quando eu adimensionalizar o problema, acho que vai dar tempo, vai ser a última coisa que eu vou fazer, vocês vão ver que isso fica óbvio. As duas não linearidades são, primeiro, as equações têm não linearidades, ó, termo não linear e termo não linear. Tá? E tem uma outra não linearidade, que é eu tenho que impor essas condições aqui, onde a evolução se dá através da fronteira. O fato da evolução se dar através da fronteira já não me incomoda mais, porque a gente já viu no problema anterior que, tendo um laplaciano, o que acontece na fronteira, todo mundo dentro sabe o que está acontecendo. É só ver que com dados na fronteira a gente tem a solução dentro em qualquer lugar. Certo? Então já estamos à vontade com isso. Tá? Então a evolução se dá através da fronteira, só que não só eu tenho uma equação não linear, mas eu tenho que aplicá-la num lugar que eu não sei. Então eu tenho outra não linearidade aqui, que é a não linearidade de não saber aonde que eu vou aplicar a minha condição de fronteira no próximo instante do tempo. Tá? Então a última coisa que eu vou fazer, vamos adimensionalizar o problema, vão aparecer parâmetros, que depois a gente pode ordená-los por epsilon, e vai ficar muito claro isso que eu acabei de falar, que a não linearidade está nesses dois lugares. Tá? E eu acho que a última coisa que eu tenho tempo para fazer, mesmo assim, talvez até correndo. Não quero correr demais, mas também é um pouco regra da cadeia. Uma vez não é difícil. Então, em problemas de matemática aplicada, para poder fazer aproximações assintóticas, a gente precisa saber o que é grande e o que é pequeno, qual é o regime que a gente está. Tá? Então vamos aqui definir o nosso regime de trabalho, que é o regime que vai dar para a gente a KdV e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro vamos usar variáveis adimensionais. Então o que eu quero dizer? Vou dizer que x, deixa eu escrever primeiro e aí eu explico. Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo hoje não, mas não tem problema, eu vou voltar nisso na quinta-feira. Onde, olha só, o lambda é um comprimento de onda característico. Então está aqui o lambda. Tá? Comprimento de onda característico, não vou nem escrever. O H0 é uma profundidade característica, típica. Então vou botar aqui, ó, H0. Tá?
Então, esses valores não são assim matematicamente ali, cravados, precisos, mas eles ajudam muito. Então, eu digo assim, estou estudando um tsunami em alto mar. Então, o tsunami em alto mar, a gente sabe que a profundidade é tipo 1.000, 2.000 metros. Então, eu posso botar o H0 como sendo 1.000 metros. Tá? O comprimento do tsunami é de 50, pode ser de 50 a 200 quilômetros. Então, eu boto lambda 100 mil metros, que é 100 quilômetros. Só que tudo na mesma unidade, metros ou quilômetros, porque vai aparecer variáveis adimensionais. Veja aqui bem, primeiro exemplo aqui, ó. Se x é em quilômetros e o lambda é em quilômetros, que é meu comprimento típico, a variável com o tio, ela está em metros, quilômetros, centímetros, em quê? Um número. É adimensional. O nome já diz A sem dimensão. É um número. E isso é bom porque a gente vai ter um problema que é um problema de referência. É um problema que independe da unidade. E isso é muito bom em matemática aplicada, porque você sabe o que é grande, o que é pequeno, independente de ser um problema com milímetros, quilômetros, seja o que for. Tá? Eu vou ter que parar daqui a pouquinho, porque não vai dar tempo. Aí, deixa eu só explicar as unidades. E aí, o H0 é a profundidade típica. Então, mesma coisa. Tudo que é tio não tem unidade. O tempo. O que eu fiz com o tempo? Eu tenho que dizer que C0 é raiz de GH0. Eu já expliquei para vocês o que é isso, não já? Quando a gente viu problemas hiperbólicos. Isso aqui é velocidade de águas rasas. Então, é a velocidade de referência. Tá? Então, como eu já tenho a velocidade, como eu já escolhi um H0, e eu sei qual é a velocidade de águas rasas, eu vou agora escolher o meu tempo característico como isso aqui, que é o tempo que a minha onda característica leva para viajar em águas rasas. Porque olha só, qual é a unidade disso aqui? É a unidade de comprimento dividido por unidade de velocidade, que é unidade de tempo. Entendeu? Então, meu tempo de referência é isso aqui, que em português é o tempo que a minha onda característica, meu tsunami típico estudado, leva para viajar em águas rasas. Tá? Isso aqui é uma amplitude característica. Tá? E isso aqui é a minha profundidade característica, então isso aqui é a minha topografia. Então aqui eu botei o X e tal, e esse Lzinho daqui é isso aqui, é um comprimento típico da minha topografia. Tá? E esse potencial aqui característico, eu não saberia adivinhar ele de cabeça, mas na aula que vem eu vou mostrar um pouco como é que você acha ele. Uma coisa você pode fazer já dessa aula para a próxima. Qual é a unidade de um potencial? Bem, um potencial, a derivada dele no espaço dá uma velocidade. Então, um potencial, se a derivada dele no espaço dá uma velocidade é comprimento sobre tempo, mas quando eu dividir uma derivada no espaço, é um dx embaixo, é como se fosse... Então, na verdade, é isso aqui. Certo? Porque isso aqui dividido por L tem que dar isso aqui, que é uma velocidade. Tá? E dá para conferir isso aqui, gravidade é metro por segundo ao quadrado, tá? Você vai ver e você confere que dá realmente unidade de potencial. Agora, como adivinhar que isso aqui na hora que eu fizer a regra da cadeia da adimensionalização, o próprio sistema vai me dizer que, olha, para limpar o máximo de parâmetros, isso aqui é que tem que ser o potencial. Então, o próprio sistema pode dizer, e eu falo um pouquinho sobre isso na aula que vem. E aí, daqui vão surgir dois parâmetros pequenos, que é um alfa e beta. E que a gente pode dizer que alfa e beta são ordem epsilon. Tá? E é assim que a gente vai começar a aproximar o nosso sistema, dizendo que, olha,
E esse aqui vai ser, vocês vão ver na aula que vem, esse aqui é o parâmetro de não linearidade e esse aqui é o parâmetro de dispersão. Ou seja, quando o beta vai para zero, o problema é hiperbólico, quando ele não é zero. Então, é isso que a gente vai começar a ver de forma sistemática na aula que vem. Eu achei que eu até apaguei aqui, achei que ia ser, mas não vou correr. Ainda mais tem aula que vem, tá? Então, na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas, se vocês quiserem, já podem ir vendo. Eu vou pegar, eu vou ver se eu lembro de mandar já a cópia para vocês hoje. Vou pegar essas variáveis adimensionadas, vou fazer uma troca de variáveis. Vou substituir essas variáveis nesse sistema e vou escrever esse sistema agora nas variáveis til. E aí a gente vai ver o alfa e o beta aparecendo em vários lugares. E você vai ver que o alfa vai aparecer justamente onde tem não linearidade. Vai aparecer aqui, aqui e aqui. Tá? E a gente, melhor para aqui, a gente volta a escrever. Eu corrigi a prova, deixa eu dar as provas para vocês. As listas eu não corrigi, a lista depois dar uma corrigida rápida. Eu achei que a prova, quer dizer, bem próximo das notas para testar, né?